Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Há coisas que a pessoa faz que não tem conserto. É o título deste vídeo. Eu quero mostrar algumas passagens das Sagradas Escrituras, alguns trechos da Bíblia, alguns trechos, versículos, passagens, dentre tantos que nós poderíamos mostrar. Eu vou mostrar só alguns que mostram que, dependendo do que nós venhamos fazer, não há conserto para aquilo. Pode haver perdão, mas tem coisa que a pessoa ela vai fazer e depois vai dizer: poxa, não tem como consertar o que eu fiz. Daí nós entendermos as advertências como não erreis, não pequeis. Por que a palavra de Deus nos adverte várias vezes? Não erreis, não pequeis. Porque errar e pecar traz tanto a consequência natural, como pode trazer também o castigo de Deus. Isto é óbvio, né? E eu vou falar também, eu vou citar só 3 exemplos, dentre muitos exemplos que nós poderíamos citar aqui. Se a pessoa, ela matar, se a pessoa trair, se a pessoa mentir, eu vou citar esses exemplos aqui, daqui a pouco. Mas como está escrito aqui em Gálatas, capítulo 6, 7, não erreis. E nós podemos ver também em 1 João, depois nós vamos ler o versículo todo. No final nós vamos ler esses 2 versículos para terminar, no final. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então 1 João 2:1, não pequeis. Gálatas 6:7, não erreis. Pois bem, vamos mostrar alguns exemplos das Escrituras a respeito de erros, da pessoa errar, cometer erros. Quando em Marcos 12:24, Jesus está se dirigindo aos saduceus, que era uma seita judaica, Marcos 12:24, Jesus diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Aqui está dizendo que é um erro não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava dizendo que eles estavam errando nisso. Por isso eles estavam sendo enganados, acreditando numa mentira. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam que existiam anjos, porque eles cometiam esse erro. Então, o Senhor não quer que nós venhamos errar. Um erro grave é não conhecer as Escrituras. Pois bem, João 5,14, Jesus vai dizer, nós vemos Jesus dizendo para um paralítico que estava enfermo há 38 anos. Quando Jesus cura esse paralítico, em João 5,14, está escrito assim: Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, aqui é claro a conclusão que nós podemos tirar, que aquele homem estava 38 anos num leito de enfermidade, paralítico, sem poder andar. Ele estava ali, sem poder andar, porque ele tinha cometido um pecado. E o pecado
que ele cometeu fez ele sofrer um castigo 38 anos. E Jesus disse para ele, olha, não peques mais, se você pecar pode suceder coisa pior. Pois bem, aqui é um exemplo. Provérbios 6, 28, 33, quando o pregador ele escreve a respeito do adultério, ele vai falar o seguinte aqui em Provérbios, capítulo 6, 28, 33, nós podemos tomar como exemplo também. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés. Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo, não será inocente. Todo aquele que a tocar, ou seja, será culpado. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo, olha aí, achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente os presentes. Parece ser algo sem conserto, né? Então, é um castigo que vem sobre quem adultera. Nós vemos aqui falando do ladrão que furta, é um erro também, é um pecado, que ele sofre um castigo. Vamos citar 2 exemplos aqui também, de pecar, errar e sofrer as consequências também. Nós estamos mostrando sobre pecar, errar e as consequências vir. 2 Samuel 12, 9, são 2 exemplos aqui sobre a vida do rei Davi, que era um homem de Deus, por sinal. Em 2 Samuel 12, 9, 14, diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? É uma pergunta. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. E tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Certamente morrerá. Veja, meu irmão, minha irmã, Davi ele cometeu um pecado grave, mas Deus ele castigou Davi. Ele disse que a espada nunca mais ia sair da casa dele. E o filho que haveria de nascer, haveria de morrer também, porque Betseba, mulher de Urias, engravidou. Esse menino ia morrer. E aconteceu do jeito que Deus disse. O castigo veio, Davi sofreu muito. E no momento do sofrimento, eu creio que Davi tenha pensado assim: não valeu a pena pecar, não valeu a pena errar. O castigo foi muito violento para Davi, por causa do erro que ele cometeu. O interessante é que eu fico pensando o seguinte:
Davi pensou que ia ficar escondido o que ele fez. Ele tentou esconder, mas não escondeu, nem de Deus e nem das pessoas. E o fato está aqui na Bíblia, até nós ficamos sabendo, né? Até nós, todo mundo ficou sabendo disso e fica sabendo disso até hoje. E ele tentou esconder, mas não conseguiu esconder de ninguém. Nem depois dele estar lá com o Senhor na glória, ele não conseguiu esconder. Parece que as pessoas, elas pensam assim, quando elas vão cometer um crime, fazer um mal feito, ela tem aquela ilusão, né? Não, eu faço, ninguém vai ficar sabendo. E acaba que todo mundo fica sabendo. Eu fico pensando, só pode passar uma ilusão na cabeça da pessoa. Eu vi o caso ontem de manhã de uma senhora que está sendo acusada de ter envenenado a filha do marido e o filho. A filha morreu, o filho sobreviveu. Ambos foram almoçar na casa dela, era a madrasta deles. Vamos supor que seja verdade, né? Que foi ela. E isso acontece, já aconteceu várias vezes. Será que a pessoa pensa, eu vou colocar um veneno aqui, a pessoa vai morrer e ninguém vai desconfiar de mim? Provavelmente passa uma ilusão na cabeça da pessoa. E trazendo para nós, todos nós somos assim. Nós erramos, nós pecamos, e quando nós estamos no pecado, vem aquela ilusão. Não, ninguém vai descobrir, Deus não vai se importar, até que vem a consequência. Até que vem o castigo. Davi também cometeu um outro pecado, e nós podemos tomar como exemplo. 2 Samuel 24:10, diz assim: E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, e escolhe uma delas, para que te faça, para que ta faça. Foi, pois, Gade a Davi, e fê-lo saber, e disse-lhe: Queres 7 anos de fome? Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou por 3 meses fujas de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Beceba. Morreram 70.000 homens do povo. Misericórdia. Só temos que dizer misericórdia. 70.000 mortes por causa de um erro de Davi. Sobrou até para quem não tinha pecado, né? Por causa desse pecado. E assim acontece, meu irmão, minha irmã. Às vezes a pessoa comete um pecado e outras pessoas também são prejudicadas. Outras pessoas também são prejudicadas, pagam pelo erro da pessoa. E a própria pessoa também vai pagar pelo erro. Vai sofrer as consequências ou o castigo da parte de Deus. Por isso nós vemos aqui, esses exemplos aqui na palavra de Deus a respeito do erro, do pecado e das suas consequências. Para terminar essa palavra, nós vamos ler aqui novamente em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, onde está escrito assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo que a pessoa plantar, ela vai colher. Isso é a consequência natural. E lembramos também que há o castigo de Deus também, além da consequência natural dos nossos atos. E 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Meu irmão, minha irmã, veja que João, eu estou terminando aqui com esse versículo para mostrar que João escreve aqui pelo Espírito Santo, não pequeis. Por quê? Por causa da consequência natural que o pecado traz, que o erro traz, e por causa também do castigo de Deus. Não é da vontade de Deus que nós venhamos sermos castigados. Veja, um pai, ele não quer castigar o filho, ele quer que o filho obedeça. Se o filho errar, não vai deixar de ser filho do pai, mas o pai vai ter que castigar. Assim também Deus nos castiga quando erramos, além das consequências naturais. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas se nós erramos, se nós pecamos, nós devemos saber que temos um advogado, Jesus Cristo, que é a propiciação pelo nosso pecado e do mundo inteiro, do mundo todo, de todo mundo. Jesus Cristo, o justo. Então, recapitulando aqui o que nós dissemos, há coisas que a pessoa faz que não tem conserto. Deixe-me, para terminar essa palavra, dizer o seguinte: se uma pessoa ela mata a outra, tem conserto? Talvez tenha perdão, se a pessoa se arrepender. Mas aquela pessoa que morreu vai voltar neste mundo, nesta vida? Não. Essa pessoa que morreu só vai voltar no porvir, na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição, se não morreu salvo. É uma coisa que não tem conserto. Então a pessoa tem que pensar bem antes de matar alguém. Porque a pessoa às vezes mata a outra no momento de raiva, no momento de nervosismo. Aqui em Cordisburgo mesmo, teve uma senhora, que eu conheci essa senhora. Ela matou o marido. No momento, numa briga, numa raiva, um agredindo o outro, ela lançou mão de uma barra de ferro e bateu na cabeça dele. E ele saiu sangrando, foi andando até no hospital. Chegou lá, acabou de chegar no hospital, ele não resistiu, ele morreu. Então ela ficou sendo uma assassina, porque foi ela que desferiu o golpe na cabeça dele. Depois ela ficou chorando, porque ela não queria matar ele. Eles estavam brigando. No momento de raiva, ela fez isso. Se tornou uma assassina e ele não volta mais para ela aqui nesse mundo. Por exemplo, se a pessoa mente, o que acontece? Ela destrói a confiança da outra. Se a pessoa trai, pela mesma forma, pode haver o perdão, mas e a confiança? Você perdoa, mas como você vai confiar? Então tem que pensar bem antes de mentir para você, antes de cometer uma traição, porque depois do feito pode haver até o perdão, mas e a confiança? Você vai olhar para mim, meu irmão, minha irmã, com que olhos depois? Não vai ser mais a mesma coisa. Não é verdade? Nós temos que pensar bem e nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo que chama domínio próprio, a fim de evitarmos muita consequência ruim, a consequência natural e também o castigo de Deus. O castigo de Deus. Não é da vontade do Senhor que nós venhamos ficar sofrendo castigo, sendo castigado, ou plantar, ou colher
o que nós plantamos de ruim. Por isso, Deus, no seu amor, o Espírito Santo, usando os apóstolos, a própria palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus disse: não erreis e não pequeis. Breve Jesus vai voltar e nós não vamos errar nem pecar mais. Aguardemos esse dia do arrebatamento. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.